Vamos direto ao ponto. O dinheiro que a gente investe, que a gente guarda no banco, ele tá mesmo seguro? A gente já parou para pensar nisso de verdade? Porque a gente confia, né? A gente deposita, investe, mas e se o sistema tiver uma rachadura, uma falha grave? Pois é, a história que a gente vai desvendar hoje é um verdadeiro alerta vermelho para todo mundo. Um escândalo que mistura ganância, poder e bilhões de reais que, no fim do dia, saíram do nosso bolso. E olha, antes da gente mergulhar a fundo nessa história, aquele nosso combinado de sempre, já deixa o like aqui e comenta seu nome e a sua cidade. É muito bom saber de onde tem gente acompanhando o nosso papo. Isso fortalece demais a nossa comunidade, essa turma que quer entender de verdade o jogo do dinheiro. Contamos com essa força, hein? Então vamos lá. E para a gente entender bem essa história, a gente não vai começar do começo, não. Vamos pular direto para o final, para o olho do furacão, para o momento em que tudo desabou. Imagina só a cena. Estamos em novembro de 2025. O fundador de um dos bancos que mais crescia no Brasil, Daniel Vorcaro, é preso tentando fugir do país. Poucas horas depois, o Banco Central chega e simplesmente fecha as portas do Banco Master. Liquidação total. Um colapso assim, da noite para o dia. Mas como é que a gente chegou nesse ponto? Para entender a queda, a gente precisa primeiro entender a subida. Ou melhor, entender a isca. Como é que o Banco Master conseguiu atrair tanto dinheiro tão rápido? A resposta estava num produto que todo investidor conhece bem. O famoso CDB, o Certificado de Depósito Bancário. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é a mais simples do mundo. Ao comprar um CDB, a gente basicamente empresta dinheiro para o banco. E aí, depois de um tempo, ele devolve essa grana com os juros. Simples, né? Mas é aí que mora o perigo. E aqui a isca fica, assim, escancarada. Enquanto os bancões estavam lá oferecendo CDBs que pagavam no máximo uns 115% do CDI, que é a nossa taxa de referência, o Master vinha com ofertas de 130, 140, até 150% do CDI. Era uma promessa quase impossível de ignorar. 20%. Pensa bem, no cenário de juros nas alturas como que a gente vivia, isso significava uma rentabilidade de quase 20% ao ano, em renda fixa. Era o tipo de retorno que fazia o olho de qualquer investidor brilhar, do mais novo ao mais experiente. Mas aí fica aquela pergunta de $1 milhão, né? Como é que eles conseguiam pagar tanto? E é exatamente nessa pergunta que a gente sai do campo dos investimentos e entra num terreno bem mais pantanoso, o da engenharia financeira e, bom, o da fraude. Porque pensa comigo, se o banco não estava usando essa montanha de dinheiro para fazer o básico, que é dar crédito e empréstimo, o que ele estava fazendo com os bilhões que ele captava pagando juros tão altos? A resposta mostra o tamanho do problema. E aqui, pessoal, tá o pulo do gato, ou melhor, o centro da fraude. O banco pegava o dinheiro dos CDBs, um dinheiro que ele precisava devolver em 2, 3 anos, e trancava em investimentos de prazo longuíssimo e de baixíssima liquidez, ou seja, difíceis de transformar em dinheiro rápido. Coisas como precatórios, que são dívidas que o governo pode levar décadas para pagar, e fatias de empresas que mal geravam caixa. Era uma bomba relógio. O dinheiro para pagar quem investiu simplesmente não ia estar lá na data do vencimento. Então, a mecânica da coisa era essa aqui, olha só o ciclo. Passo 1, atrair a grana com os CDBs superturbinados. Passo 2, esse dinheiro ia direto para fundos do próprio grupo Master Tactus. Passo 3, esses fundos compravam aqueles ativos ruins, de baixa liquidez. E o passo 4, a mágica. Esses ativos se valorizavam de um jeito misterioso, inflando o balanço do banco e dando a ele fôlego para captar ainda mais dinheiro. Era um ciclo vicioso. Enquanto o dinheiro novo entrava, a roda continuava girando. Agora, um esquema desse tamanho, com bilhões de reais em jogo, não se sustenta sozinho, né? E é aqui que a história sai da página de finanças e vira um thriller político, com tentáculos bem no coração do poder, lá em Brasília. Olha a velocidade com que tudo desmoronou nos últimos dias. É uma coisa de louco. Em setembro de 2025, o Banco Central barra uma tentativa de salvamento pelo Banco de Brasília. Aí, em 17 de novembro, uma holding dos Emirados Árabes anuncia a compra, um fio de esperança. Horas depois, o fundador é preso. E no dia seguinte, fim de jogo. Caos total. E aí a gente começa a ver os fios do poder. Veio à tona um contrato de 129 milhões de reais com o escritório da esposa do ministro do STF, Alexandre de Moraes.
Outro ministro, Dias Toffoli, viajou no jatinho de um empresário ligado ao banco e, dias depois, virou relator do caso no Supremo. E, ao mesmo tempo, o Tribunal de Contas da União começou a pressionar o Banco Central, justamente quem estava fiscalizando a operação. A suspeita é que essa teia de poder servia como um escudo para o banco. Bom, com o banco liquidado e essas conexões todas expostas, o que é que sobra no final? Um rombo gigantesco e, claro, lições bem amargas para todo mundo que investe. 41 bilhões de reais. É difícil até de imaginar, né? Esse é o tamanho do buraco que o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, teria que cobrir. O maior resgate da história, usando um dinheiro que, no fim das contas, pertence a todo o sistema financeiro. E por trás desse número absurdo, tem gente de verdade. 1.600.000 pessoas. Inclusive servidores públicos do Rio de Janeiro que viram 2,6 bilhões de reais do seu fundo de aposentadoria irem parar nesse banco. O impacto é real, é devastador. E a definição do Ministério Público Federal resume tudo. Não foi um erro de gestão, não foi má sorte. Foi, nas palavras deles, um dos maiores crimes contra o sistema financeiro já documentados no Brasil. E no fim, a pergunta que não quer calar é essa. Quando um esquema desse tamanho opera por anos, com aparentes conexões nas mais altas esferas do poder, como fica a confiança de quem investe? Em quem a gente pode, de fato, confiar? Pois é, essa foi a anatomia da fraude do Banco Master. Agora quero muito ouvir quem nos acompanha. O que mais chocou nessa história toda? Deixa seu comentário, compartilha sua visão. Se essa análise te ajudou a clarear as coisas, não esquece do like e de se inscrever aqui. Vamos juntos continuar aprendendo e evoluindo. O que acontece quando um banco te oferece um rendimento que, assim, parece bom demais para ser verdade? E se por trás dessa promessa de dinheiro fácil, na verdade existe uma teia de poder tão complexa que chega até os mais altos escalões de Brasília? Pois é, essa pergunta já coloca a gente no olho do furacão de uma das maiores e mais complicadas crises financeiras que o Brasil viu nos últimos tempos. Sem dúvida. Hoje a gente vai mergulhar fundo nas fontes sobre o colapso do Banco Master e, como você falou, isso aqui é muito mais do que a história de um banco que quebrou. Exato. É uma história com todos os ingredientes de um suspense. Investimentos de altíssimo risco, um estilo de vida que beira o inacreditável e conexões políticas que, francamente, dão um nó na cabeça. É muita coisa. Da que ele usava, os sinais de alerta que pipocaram por toda parte e o mais importante, Sim. como esse caso transbordou do mercado financeiro e foi parar no colo do cenário político e judiciário do país. Ok, vamos começar a desempacotar isso. Vamos lá. A figura central em toda essa história é Daniel Vorcaro. Lendo os relatos, fica claro que ele não veio de uma família tradicional do mercado financeiro, né? Não mesmo. O pai dele construiu um bom patrimônio no ramo imobiliário, em Belo Horizonte, mas a grande jogada do Vorcaro, que o colocou no mapa nacional, foi em 2016. E foi com um Banco Máxima, certo? Exato. Ele enxergou uma oportunidade onde, assim, ninguém mais via. E que oportunidade! As fontes descrevem o Máxima como uma instituição praticamente morta. E era. O banco estava com a licença cassada pelo Banco Central. Era, na prática, só uma carcaça, uma estrutura abandonada. Para a maioria, era lixo. Para ele, foi o ponto de partida. E como ele transformou esse lixo em ouro, ou pelo menos no que parecia ser ouro. Bom, ele e alguns sócios compraram essa estrutura falida por uma pechincha, e aí começou um longo trabalho de bastidores. Em 2019, eles conseguiram uma nova autorização do Banco Central para operar e rebatizaram a instituição como Banco Master. E o que aconteceu a seguir foi, no mínimo, espantoso. Totalmente. Entre 2019 e 2023, o que era um banco fantasma se transformou num grupo bilionário. A captação de recursos simplesmente explodiu de uma forma que o mercado não via há muito tempo. E essa explosão tinha um motor, uma isca quase irresistível, certo? A tal fórmula mágica que as fontes mencionam. Exato. Basicamente, a estratégia era oferecer CDBs com rentabilidades muito, mas muito altas. Altíssimas. Enquanto os grandes bancos, os bancões, pagavam algo na casa dos 100, 110% do CDI,
O Master vinha com ofertas de 130, 140. E há relatos de até 150% do CDI. É fascinante aqui a gente analisar o poder de atração desses números, especialmente num país como o Brasil, né? Sem dúvida. Vamos traduzir isso? Um CDB, Certificado de Depósito Bancário, é basicamente o empréstimo que uma pessoa faz para o banco em troca de juros. O CDI é a taxa de referência que anda colada na Selic. Certo. Num período de juros altos, como o que a gente viveu, uma oferta de 140% do CDI significava um rendimento de quase 20% ao ano. 20% ao ano. Nossa! Com um rendimento desses, o dinheiro de uma pessoa poderia, em tese, dobrar em apenas 4 anos. É uma promessa poderosa demais. Poderosíssima. E aí entra o fator psicológico que foi crucial. O FGC? Exato. Para investimentos de até R$250 mil por CPF, por instituição, existia a rede de segurança do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Isso criava uma sensação de que o risco era zero. Peraí, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui. Se tinha a garantia do FGC, o risco para o pequeno investidor não era, na prática, nulo. Por que a pessoa deveria se preocupar se, no pior cenário, o fundo devolveria o dinheiro? Essa é a pergunta-chave. E a resposta revela a beleza e a armadilha do sistema. Sim, para o indivíduo com menos de 250 mil, o risco parecia coberto. Mas Mas isso cria dois problemas. Primeiro, o FGC tem um limite. Se um banco desse tamanho quebra, o impacto sistêmico pode ser tão grande que o próprio fundo balança. entendi. Segundo, e mais importante, essa garantia acaba incentivando um comportamento de risco. As pessoas olham só para o rendimento e para a sigla FGC e param de fazer a pergunta fundamental. Esse modelo de negócio é sustentável? A garantia acaba anestesiando a desconfiança. Perfeito. E foi nessa anestesia que o Master prosperou. A garantia individual mascara um risco coletivo. Isso nos leva à questão que vale 41 bilhões de reais. Se o banco estava captando rios de dinheiro prometendo juros estratosféricos, onde ele estava investindo para conseguir um retorno ainda maior e pagar essa conta? Exato. É aqui que o castelo de cartas começa a se revelar. Exatamente. E a resposta, segundo o que apuramos, está em dois tipos de ativos, ambos extremamente ilíquidos e de longo prazo. O primeiro, e talvez o principal, eram os precatórios. Precatórios, para quem não está familiarizado, são dívidas que o governo tem com pessoas ou empresas já reconhecidas pela justiça. Certo. O pequeno problema é que o governo pode levar 5, 10, às vezes 20 anos para pagar. É um dinheiro certo, mas que vai demorar muito para chegar. E o segundo tipo de investimento eram participações em empresas. Um dos artigos que a gente analisou mostra que o Master comprou fatias relevantes de negócios como a Oncoclínicas e a Bion. Sei. São empresas reais, mas muitas delas ainda em fase de crescimento, que não geravam caixa imediato. E vender uma participação gigante numa empresa dessas do dia para a noite é quase impossível sem destruir o valor da ação. Peraí, deixa eu ver se eu entendi a lógica. Ou a falta dela. Eles pegavam dinheiro emprestado com prazo curto, de 2, 3, 5 anos nos CDBs, Isso. para aplicar em coisas que só dariam retorno em 10, 20 anos se dessem. A analogia é perfeita. É como tentar pagar a fatura do cartão de crédito que vence mês que vem com um bilhete de loteria que só pode resgatar em 2040. É exatamente isso. O nome técnico para isso é descasamento de prazo e é uma falha estrutural fatal para qualquer banco. Mas a engrenagem era ainda mais sofisticada e, por isso, mais perigosa. Como assim? As fontes descrevem um esquema circular. O Master usava o dinheiro dos investidores de CDB para comprar ativos em fundos de investimento que eram geridos por empresas do próprio grupo, como a REAG. Ou seja, o dinheiro ficava circulando em casa. Exato. E o passo seguinte era o pulo do gato. Esses ativos, os precatórios e as participações em empresas, que não têm um preço de mercado claro e diário, Certo. eles se valorizavam misteriosamente dentro dos fundos. A cota do fundo subia no papel, o que inflava o patrimônio do banco, que parecia mais sólido do que realmente era.
E com um balanço mais forte no papel, ele conseguia autorização para captar ainda mais dinheiro. Oferecendo mais CDBs. A roda só continuava gerando enquanto mais e mais dinheiro novo entrasse. Era um ciclo que dependia de crescimento infinito. No momento em que a torneira do dinheiro novo diminuísse, ou quando as pessoas começassem a sacar o dinheiro, a casa toda desabaria. E era só uma questão de tempo até isso acontecer. E enquanto essa máquina financeira complexa e frágil girava nos bastidores, os sinais de alerta públicos eram, digamos, extravagantes. Eufemismo. Daniel Vorcaro adotou um estilo de vida que as fontes descrevem como nababesco. A lista é impressionante. Uma mansão de 80 milhões de reais em Trancoso, 80 milhões? uma casa de 38 milhões de dólares em Orlando, um camarote de 7 milhões no Carnaval do Rio e, o que talvez seja o mais simbólico, uma festa de 15 anos para a filha que teria custado 15 milhões de reais. Essa ostentação toda por si só já deveria acender uma luz amarela gigante, né? Mas os alertas não eram só comportamentais, eram técnicos. O próprio Banco Central, desde 2023, já vinha apontando riscos e fragilidades nas operações do Master. E aqui entra um detalhe que me deixou de queixo caído e que coloca em xeque a credibilidade de todo um setor. A agência de risco. Exato. Em outubro de 2024, já com o Banco Central no pé deles e com o mercado desconfiado, a agência Fitch vai lá e eleva a nota de crédito do Banco Master. Como isso é possível? É um lembrete doloroso de como essas agências podem falhar de forma espetacular. Nos faz lembrar da crise de 2008, quando essas mesmas agências davam nota máxima para ativos imobiliários que eram puro lixo. É verdade. A realidade é que o gargalo estava se aproximando. Um dos relatórios indica que o banco tinha cerca de 12 bilhões de reais em CDBs vencendo em 2025 e o caixa estava vazio. Eles simplesmente não tinham como pagar. É nesse momento de desespero que a história sai de vez das páginas de economia e vira um thriller político. A primeira grande manobra foi a proposta de compra pelo BRB, o Banco de Brasília. Se a gente conecta isso com o quadro geral, a operação não fazia o menor sentido técnico. O BRB é um banco público relativamente pequeno, com patrimônio na época de 3,7 bilhões. E o Mastercard? O Master tinha passivos na casa dos 50 bilhões. Era um peixinho tentando engolir uma baleia doente gigante. E ainda tem um detalhe que as fontes destacam como sendo bizarro. Pelo acordo, Daniel Vorcaro, o vendedor, continuaria no controle da operação mesmo depois da venda para um banco público. Isso é normal? Nem um pouco. É altamente irregular e levanta todo tipo de suspeita. A pressão política para que o negócio fosse aprovado foi imensa, vinda de vários lados. Mas não passou. Não. E aqui a gente precisa dar crédito a quem merece. O corpo técnico do Banco Central, em setembro de 2025, tomou uma decisão crucial. Vetou a compra. Foi uma decisão puramente técnica que, na minha opinião, não só salvou o BRB, mas também demonstrou uma importante independência do órgão. Com o veto do BC, o bote salva-vidas furou. A situação do Master ficou desesperadora. E é nesse ponto que as conexões com o poder em Brasília se tornam centro da história, né? O centro. E as conexões chegam ao topo, no Supremo Tribunal Federal. Certo. Sim, e os documentos que vieram a público são muito claros. A primeira conexão, e talvez mais direta, envolve o ministro Alexandre de Moraes. O escritório de advocacia da esposa dele, a Viviane, tinha um contrato com o Banco Master. E o valor? 129 milhões de reais a serem pagos ao longo de 3 anos. 129 milhões? Uau! E não para por aí. A outra conexão envolve o ministro Dias Toffoli. Essa é ainda mais complexa. Uma das reportagens detalha uma viagem que o ministro Toffoli fez para assistir a final da Libertadores em Lima, no Peru. Ele viajou num jatinho de um empresário e nesse voo estava também um advogado que defendia um dos diretores do Banco Master. Agora, atenção ao detalhe mais impactante. Essa viagem aconteceu um dia antes de Dias Toffoli ser sorteado, por sistema eletrônico, o relator do caso do Banco Master no STF. Um dia antes.
É uma coincidência impressionante, para dizer o mínimo. E a primeira ação dele como relator do caso foi decretar sigilo total sobre o processo. E isso, por si só, já levanta inúmeras questões, né? Com certeza. Mas a teia em torno do ministro Toffoli, segundo as investigações, vai além. Como assim? Descobriu-se que um fundo de investimentos ligado à REAG, aquela gestora que, como a gente falou, era um braço do Grupo Master e também estava sendo investigada, Sim. comprou uma participação num resort de luxo no Paraná. E quem eram os sócios desse mesmo resort? Os irmãos do ministro Dias Toffoli. Nossa Senhora! Então vamos recapitular a linha porque é confusa. Um fundo ligado ao caso Master comprou um negócio que pertencia a parentes do ministro que, por coincidência, virou relator do caso e, como primeiro ato, colocou tudo em sigilo. Exatamente. Não se trata aqui de fazer uma acusação formal, mas de apontar que as fontes revelam que parece ser uma imensa rede de influência que, na prática, parecia estar blindando o banco. Entendi. Essa percepção de blindagem é reforçada por outras movimentações estranhas, como uma inspeção considerada inusual do TCU sobre a liquidação do Banco Central e denúncias de que influenciadores foram pagos para defender o Master. O castelo estava ruindo, mas a pá de cal, o golpe final, veio de um efeito dominó que ninguém esperava. O Will Bank, um banco digital que tinha sido comprado pelo Grupo Master, também começou a afundar. O estopim foi quando o Will Bank simplesmente parou de pagar a Mastercard a bandeira de seus cartões. E é aqui que o mecanismo padrão de mercado, quase burocrático, acabou por desvendar a peça que faltava nesse quebra-cabeça. Pois é, para uma empresa poder emitir cartões Mastercard, ela precisa oferecer garantias financeiras. É um seguro. Se o emissor, no caso o Will Bank, não paga as taxas, a Mastercard executa essa garantia para cobrir suas perdas. E foi exatamente o que a Mastercard fez. Ao executar a garantia pelo calote, eles fizeram uma descoberta que conectou todas as pontas. A garantia que o Grupo Master tinha dado era ações do BRB, o Banco de Brasília. E essa é a grande revelação da trama, o aha moment. Total. Com a execução da dívida, a Mastercard se tornou, da noite para o dia, dona de quase 7% do Banco de Brasília. Foi algo tão inusitado que o próprio BRB teve que emitir um fato relevante, um comunicado oficial, informando sobre seu novo e inesperado acionista relevante, a Mastercard. Espera, então o que isso significa na prática? Que o Grupo Master, que estava tentando ser comprado pelo BRB... Já era, ele mesmo, um acionista importante do próprio BRB. Isso muda completamente a perspectiva daquela tentativa de compra. Claro. Não era um resgate de um banco público tentando salvar um privado. Tudo indica que poderia ter sido uma manobra do Grupo Master, usando sua influência como acionista para fazer o banco público usar dinheiro público para salvar a si mesmo. É a peça que explica a lógica por trás de uma operação que, do ponto de vista técnico, nunca fez sentido. Nunca. É inacreditável. Que reviravolta. Então, resumindo a jornada, a gente começou com uma oferta de CDB com alta rentabilidade que parecia um negócio da China e terminamos com um dos maiores escândalos financeiros da história recente do país. Com ramificações que atingem o coração do poder em Brasília, envolvendo ministros do STF e manobras com bancos públicos. O impacto mais amplo disso é simplesmente devastador. A credibilidade do sistema. Exato. A consequência principal é a corrosão da credibilidade em todo o sistema. Nos bancos, nos órgãos reguladores, que, apesar de terem agido no final, permitiram que a situação chegasse a esse ponto, e, o que é mais grave, no judiciário. Então, no final das contas, o que esse caso todo nos ensina? Qual é a grande lição? Ele se tornou um verdadeiro teste de estresse para a maturidade institucional do Brasil. A grande questão que fica no ar é: as nossas instituições, sejam elas financeiras, regulatórias ou judiciárias, têm força e independência para funcionar de acordo com as regras, mesmo sob a imensa pressão de grupos poderosos. E a resposta, por enquanto, parece preocupante. Bastante. Isso nos leva a uma reflexão final, algo para quem nos ouve pensar a respeito, que vai muito além dos números. Exatamente. Da próxima vez que uma oportunidade de investimento parecer boa demais para ser verdade,
com uma rentabilidade muito acima da média. Talvez a pergunta mais importante não seja apenas sobre os juros, os riscos, ou mesmo a garantia do FGC. E qual seria essa pergunta? Talvez a pergunta crucial a que realmente importa seja: quem são as pessoas por trás desse negócio? E quais são as conexões de poder que podem estar silenciosamente sustentando aquela promessa?